Meus queridos, a paz do Senhor seja com todos. Meus queridos, hoje é 7 de dezembro de 2024, um sábado bonito. Pela manhã ainda choveu um pouco, mas agora à tarde foi estiado e graças a Deus que a noite é uma noite bonita, estrelada. Então, meus queridos, eu quero deixar para a meditação de cada um de nós na palavra de Deus. Vamos meditar um pouquinho em Isaías. Está aqui Isaías 53. E o verso 10 que fala aqui a palavra: mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e se ele oferece a sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Meus queridos, em outras traduções da Bíblia, diz que foi da vontade do Pai que o Filho fosse moído. Aqui diz, na tradução dessa, esmagá-lo. Mas em outras traduções, corrigida por João Ferreira de Almeida, foi da vontade do Pai que o Filho fosse moído, enfermado, ou seja, levasse tudo nele. E quando se trata de sangue, a gente vê hoje muitas pessoas fazem livro, falando de sangue, o sangue nas lutas espanholas, sangue na luta dentro do nosso querido Brasil, Batalha dos Canudos, Batalha não sei de que e tal, e tanta coisa mais. Fala de sangue, faz até livros, N livros. E o seu tradutor é invocado pela TV brasileira ou estrangeira para falar daquela história que até cintura e que ele desenvolveu ao longo dos meses ou dos anos, falando tão bem daquela história marcada pelo próprio tempo, a respeito do sangue derramado na Guerra dos Canudos e outras guerras que houvera entre Virgulino Ferreira, denominado Lampião, sangue foi derramado, com o coronel João Bezerra, que trocou tiro com o Lampião, nas margens de Alagoa, como Sergipe, e assim sucessivamente. Eles falam de muito sangue derramado. Sangue que também foi congelado no Titanic em 1912, quando aquele transatlântico de 271 metros de comprimento, e ele partiu-se ao meio 2 horas mais tarde, todo mundo foi a um naufrágio e morreu 1.522 pessoas, escapando 705, assim diz a história. E ali eles marcam pessoas que morreram, as guerras devastadoras e etc., falando tanto do sangue. E muitos são marcados por tais fatos, e os seus historiadores são chamados na mídia, televisão brasileira e estrangeira, para este tão grande comunicado, falar a respeito de tais acontecimentos. Mas a gente não vê, a não ser o povo crente, falar a respeito de um sangue tão valioso, que vale por N sangue. Todo sangue derramado não chega nem, com certeza, uma gota do que foi derramado por Cristo nosso Senhor. Então, quando se trata de sangue, a gente sabe que não é brincadeira. A Bíblia diz que lá no Getsemane, quando Jesus foi orar, ele se acomodou-se com os discípulos: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E segundo a própria Escritura, nos diz na trajetória que o sangue de Jesus, ele suou sangue. Até hoje tentam, dentro das formações do doutorado, os PhDs, falar a respeito desses fatos, e até então não se viu ainda alguém suar gota de sangue, porque é muito profundo este fato. E a gente sabe que suar sangue, olhando aqui este versículo, chama-se hematritose, é um fenômeno com certeza raríssimo, é produzido em condições excepcionais, e com certeza isto vem através de uma provocação muito intensa, uma provocação além do alcance humano, com certeza, e é necessário uma fraqueza muito forte, uma fraqueza física, olhando este versículo, acompanhada de com certeza, um batimento
E este batimento moral e violento é causado por uma profunda emoção, ou um grande medo, ou um grande terror. A gente olhando esse versículo, para poder Jesus suar gota de sangue. Então, olhando esse versículo, a gente chega a raciocinar desta forma. É uma emoção, um medo muito profundo, um terror assustador, com certeza. E é um susto que, essa angústia é terrível, olhando este versículo. E a gente sabe que é de carregar todos os pecados de um ser humano nas costas. Imagine se eu tenho meus próprios pecados, como tenho, infelizmente, gostaria de não ter, mas eu sou um pecador, já que sendo pastor. Imagine, tem momento que eu fico aflito quando eu dou um vacilo, quando diante de Deus eu penso alguma coisa negativa, e muitas vezes por um pensamento, ou uma ação, ou uma palavra, a gente chega a ferir alguém, a gente tem um batimento cardíaco um pouco mais forte, a gente sente na alma um impacto, com certeza. A gente se sente desmoralizado diante de Deus, um simples homem pecador feito eu. Imagine todo o pecado da humanidade, esse terror terrível nas costas de um homem só. Não é brincadeira. E foi da vontade do Pai. Alguém diz, mas foi Pilatos que o matou Jesus? Foi a grande multidão que matou Jesus? Foi os judeus ali, os sumos sacerdotes Caifás com demais que matou Jesus quando gritava solta Barrabás e crucificai-o? Foi eles? Olhando direitinho, isso foi uma parcela só, uma parcela de culpa de cada um, mas na trajetória verdadeira foi da vontade do Pai que o Filho fosse moído pelo pecado de toda a humanidade. Porque Jesus disse, o Pai não poupou nem o próprio Filho, antes me entregou à morte por amor a vocês. Ele não poupou nem o próprio Filho. Então, meus queridos, um terror assustador, com certeza, a angústia terrível, olhando esse versículo, era de esmagar, com certeza, a qualquer homem. E a gente sabe que os pecados dos homens, ele teve, com certeza, foi esmagador em Jesus Cristo, o eterno Deus, de tal tensão extrema, a gente olhando esse versículo aqui, ele produz com certeza os rompimentos das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas capilares sudoríparas, que produz suor e é importante para regulamentar a temperatura do corpo humano. Então, a gente olhando esse versículo aqui, a gente sabe que dá-se a entender tudo isso. Quem estudou a medicina, tais rompimentos capilares, suar gota de sangue, não é brincadeira? Então, este suor que foi produzido ali não é fácil. E a gente sabe que tudo isso, essas veias, essas glândulas capilares, olhando esse versículo, essas glândulas capilares sudoríparas, que produz o suor, é importante para regulamentar, com certeza, ou regular a temperatura do corpo e eliminar as substâncias tóxicas. Mas o sangue, a mistura ao suor, com certeza, escorre pelo corpo até a terra. A gente olhando esse versículo, foi da vontade do Pai que o Filho fosse moído, fosse quebrado. Então, a gente olhando deste versículo que eu estou vendo aqui, somente ele, dá-se a entender tudo isso. Quem estudou, com certeza, a anatomia entende bem o que eu estou falando. Então, meus queridos, essa mistura de suor que escorre pelo corpo, a gente sabe que foi até a terra. Qual o estado de espírito que leva um homem a este estado? Sofrimento, angústia, solidão, o escárnio sobre os ombros de um simples homem. Não é brincadeira, a gente olhando este versículo, não é fácil. Então a gente sabe, meus queridos, que ainda colocou sobre o ombro dele, depois de tanto sofrimento, um madeiro aproximadamente com 70 quilos, há quem diga que foi 100, mas a verdadeira história era aproximadamente 70 quilos, quando colocou no ombro dele, na horizontal, cruzando e o braço ali preso, não é brincadeira, o escárnio que ele sofreu, e esses 70 quilos, com certeza, e ele foi levado diante daquele povo ali apanhando,
e cheio de chagas. E tem mais uma coisa, a gente olhando esse versículo aqui, ele cai, quando ele cai com aquele madeiro, esfola-lhe o dócil, não é brincadeira, o sofrimento que ele passou. E os carrascos, quando eles batiam em Jesus, batiam com raiva, batiam irado, sabe? Então a gente, olhando esse versículo aqui, foi da vontade do Pai que ele fosse moído. Então, olhando esse versículo aqui, a gente entende muito bem desta forma. E os carrascos que batia mesmo para arrebentar, para arrancar os pedaços, porque na ponta do na ponta do chicote tinha chagas de chumbos, aquelas bolas de chumbo. Nas pontas tinha como que unhas de carneiro, e quando eles batiam, que batia, arrancava pedaços das carnes, entrava no corpo, eles puxavam. E eram dois, um maior e outro um pouco mais baixo. Eles batiam com raiva, com ira, porque os demônios entraram naqueles corpos humanos para desfazer do Filho de Deus. Imagina o sofrimento. Isso sem falar, quando eles arrancaram a túnica de Jesus, imagina já agarrado no sangue, pisado no corpo. Mas eu estou com a roupa aqui, e a gente sabe, eu fiz enfermagem, meus queridos, e foram 2 anos e 7 meses estudando dentro deste assunto, não é brincadeira. A gente sabe que antes era 4 horas, depois hoje é 2 horas, já tem que virar a pessoa em decúbito lateral para não vir uma úlcera de pressão. Imagina um ferimento na pele, quando a roupagem, ela adere à pele, ou seja, cola na pele, e alguém puxa, não é brincadeira. Então Jesus estava com a túnica. Imagine quando eles puxaram aquela túnica já colada nos ferimentos, nas chagas, a dor, arrancando o pedaço que estava já colado, a carne viva colado na roupa. Se eu levo Deus nos guarde um corte no braço esquerdo ou direito, que é o membro superior esquerdo, ou membro superior direito, que é os braços, que é inferior às pernas. Imagina, ou então na própria cabeça lá do occipital, o parietal, e alguém cola, com certeza, um pano ou uma faixa, e alguém vem e puxa, depois de minutos, eu já sinto o impacto. Imagina depois de horas, que foi desde a hora nona de manhã, né, apanhando, não é brincadeira, até a hora sexta, até a hora nona, não é brincadeira, apanhando, desde a hora sexta de manhã cedo, praticamente 9 horas até as 3 da tarde. Então, a gente olhando esse versículo aqui, quando eles arrancaram, com certeza, com um vigor feroz, isso produz dores atroz. Sabe o que é dores atroz? É o que Jesus passou? Por que não falar deste sangue? Mas o pessoal fala de um sangue de um livro, das guerras que passaram, guerra devastadora e outras coisas e tal, e alguém escreve um livro, e alguém vai lá e, sabe, e conversa, e vem a reportagem, aquela coisa toda. Mas quando se trata das coisas de Deus, é loucura, é desequilíbrio, é fanatismo. Infelizmente, para quem tem um QI dominado pelas trevas. Então, meus queridos, nós sabemos que quando se trata dessas dores, essas ataduras, né, ou gases que alguém enrola, a faixa, quando essas são puxadas, a gente sabe que esses fios, ela se adere na carne, ou cola na carne. Então, olhando esse versículo, a gente dá a entender, com certeza, ao arrancar, com certeza, essa túnica, a carne ela começa a se dilacerar. O que é se dilacerar? Se desmanchar, alguém puxando. É dor, olhando esse versículo. E a gente sabe que as terminações nervosas, ao puxar, com certeza, corre o risco, com certeza, de toda aquela dor provocar uma síncope. O que é uma síncope? É uma dor terrível que vai no outro mundo e volta, não é brincadeira. Então, com certeza, isso pode provocar uma síncope. Ou mais ainda, alguém que fez isso aí, fez com muita raiva, com muita ira. Mesmo assim, ainda levou ele à cruz. E quando ele foi pregado na cruz, olhando esse versículo, a gente dá a entender, com certeza, os nervos medianos, ele foi com certeza lesado. Imagine a dor alucinante, agonizante que passou.
A gente sabe que isso se difundiu por todos os dedos, com certeza, olhando esse versículo, e passou, com certeza, pelos ombros, quando esticaram ele na cruz, a dor, não é brincadeira, nas determinações nervosas, quando bateram aquele prego no meio do punho dele, as dores que veio, a gente sabe que vai direto ao cérebro. Então, meus queridos, isso aí foi o fim, não é brincadeira. E a gente sabe que ao pregar, com certeza, esses nervos medianos, ele foi lesado com certeza, por uma dor terrível. Imagine, meus queridos, a gente sabe que tudo isso foi com certeza, como eu falei aqui, até o cérebro. E o cérebro, a gente sabe que ele, com certeza, ao esticar o braço, os seus nervos, olhando este versículo, como se estica corda de um violino até chegar o fim, onde não dá mais para esticar, que senão vai se arrebentar aquelas cordas de um violino, até afiar, até chegar o ponto. Chega um ponto que não se pode esticar mais, e fizeram isso com Jesus, nosso Senhor. E a gente sabe que a cada movimento, a dor produz, com certeza, foi produzida pelo tronco. Pelo tronco. Então essa dor produzida pelo próprio tronco, a dor nervosa, né? E esses nervos, com certeza, ao despertar as maiores dores, não é brincadeira. E isso é dilacerante, uma dor dessa. Mas a gente olhando esse versículo, a gente sabe que esse tronco nervoso, ele despertará as maiores dores, alucinante ou dilacerante. Isso, ao esticar os nervos na cruz, foi o que passou com Jesus naquele dia. Olhando esse versículo, a gente entende tudo isso. E também a gente sabe que aquela coroa de espinho, onde foi colocado na cabeça dele, ao encostar no madeiro, porque apontada, aquelas agulhas, segundo alguns historiadores, os espinhos, ele foi tirado da madeira de acácia, aquela madeira que foi feito, sabe, a Arca da Aliança era uma madeira especial. Então, segundo alguns historiadores, eles dizem que aqueles espinhos pontiagudos que eles tiraram no caminho era muito mais forte do que a madeira de acácia. Pensa numa madeira forte, uma madeira vaidosa por ser toda entrançada. Forte é ela, mas o espinho era tão forte que quando eles bateram, que apertaram, segundo alguns, ultrapassou o crânio, atingindo ainda parte do cérebro, segundo alguns historiadores. Então, meus queridos, isso trouxe com certeza dores terríveis. E quando ele encostava a cabeça, ele botava para baixo, que não tinha condição de encostar a cabeça no madeiro. Por isso que ele disse: vocês têm uma vida pacata e boa, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou claro, e ainda disse mais: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era esse sofrimento que ele sabia que ia passar. Então, quando ele encostava a cabeça, ele recuava e ficou com a cabeça todo o tempo inclinada, troncha, que não poderia encostar no madeiro por causa dos espinhos, meus queridos. Então, a gente vê aqui, meus amados, esse versículo, esse sofrimento todinho. E tem mais uma coisa. A gente sabe que quando Deus ele determinou tudo isso para o seu próprio filho, Deus sabia que o filho ia aguentar, mas também tinha que morrer para salvar a toda a humanidade. Então, e outra coisa, quando ele disse: pai, tenho sede, deram ele vinagre, era um tipo de uma bebida, sabe, ácida, que usava naquela época entre os militares para torturar os inimigos, e que se chamava vinagre ou fel. Então os músculos de Jesus, ele começou a se enrijecer, porque já tinha perdido o sangue, já estava já no final, já tinha água saindo do corpo dele. Então foi muito sofrimento. Então, meus queridos, a gente sabe que ao enrijecer, com certeza esses músculos começou a ficar duro, ou seja, um tipo de um tétano. Tem um momento que você fica ali, o braço, sabe, aquela tensão, aí vai ficando dormente, e aí vem aquelas dores, quando pensa que não,
os músculos começam a descontrair e você quer abrir a mão, não consegue, é um tipo de um tétano, não é brincadeira. Começou a enrijecer os músculos, olhando esse versículo aqui. Então a gente sabe que em alguns que foram acometidos dessa forma, porque trabalha, eu digo isso por experiência, eu trabalhar muitas vezes lá em Goiânia, nas terras, e eu gravo vídeo para vós outros, e tem momentos que a minha mão começa, sabe, a se enrijecer de tanto estar no cabo da enxada, aí quer se atrofiar, a gente sente os músculos, sabe, eles se atrofiando. Isso é um tipo de um tétano, só que diferente daquele que Jesus sentiu, que o de Jesus não se compara ao nosso. Então, meus queridos, a gente sabe de tudo isso. Então, os médicos, eles chamavam isso de tetania, naquela época, tetania, como ainda hoje se chama isso de tetania. E já não se pode, com certeza, respirar. Jesus não podia nem respirar direito de tanto sofrimento. Ele era envolvido, com certeza, com asfixia. Começou a se asfixiar, porque já o sangue que já não tinha mais e o que saíra dele, já estava saindo água do corpo. Quando empurraram a lança, sabe que saiu água do corpo dele. A gente sabe que ali já estava tudo sangue angulado, já estava asfixiado, ou seja, já não respirava direito, tudo já entupido, sangue pisado, coalhado, sabe, já apodrecido, desde a manhã até a hora nona, até as 3 horas da tarde, não é brincadeira. Então o sangue dele com certeza estava angulado. E tem mais uma coisa, isso atraía enxame de mosca. Era um enxame de mosca que posava, sabe, ele com a mão já lá fixada na cruz, todo arrebentado, cheio de corte, sangue coagulado, apodrecido, e as moscas posando e soltando as lavas, não é brincadeira. Isso sem falar nos olhos, no rosto dele, onde ele foi martirizado, onde foi machucado de uma forma terrível de tanto apanhar. Isso sem falar na boca atingida, as moscas entrando, e ele não poderia tirar, porque as moscas estavam presas, ele não poderia passar a mão no rosto para, sabe, exortar aquelas moscas terríveis, não, aqueles enxames, que era enxame de mosca. Então a gente, olhando esse versículo, foi da vontade do Pai que o Filho fosse moído. Então, meus queridos, a gente sabe que as mãos dele presas, e depois de tanta tortura, que duraram horas, não é brincadeira, e todas essas dores, todas essas asfixias, então veio as câimbras, que muitas vezes deu isso em mim lá, eu trabalhando no roçado, daquelas câimbras que o músculo começa a se contrair, aí a gente quer abrir a mão, acho que alguém já passou por isso aí, que está ouvindo agora, quer abrir a mão, aí você espera um pouquinho para poder, de tanto você estar numa posição só, que muitas vezes começa a atrofiar os músculos. Então a gente sabe que Jesus passou por essas torturas terríveis, essas câimbras, e tudo isso a gente sabe. Isso, o latejar dos nervos medianos, Jesus ele grita: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque os nervos medianos dele já têm chegado ao final. E a gente sabe que o nosso cérebro, qualquer dor que a gente sente, vai pelos vasos sanguíneos até o cérebro. Era uma dor asfixiante, não é brincadeira, uma dor terrível. Então a gente sabe que Jesus passou tudo isso. A gente está olhando com certeza este versículo aqui, dá-se a entender com certeza tudo isso, o sofrimento. Então quando se trata, meus amados, vou até fechar a Bíblia, quando se trata de sangue derramado, o sangue que é derramado hoje na terra com as guerras, tudo isso devastadora, um terremoto, maremoto, tsunami, a gente sabe que isso dói, fere, machuca com certeza nossos entes queridos, aqueles que são machucados e muitas vezes até mortos ou esmagados, a gente sabe. Mas nenhum ser humano jamais passou e vai passar o que Jesus passou, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra os que já morreram. Jamais. Por isso que Deus exaltou soberanamente. Então não adianta a gente faz o livro, quem escreve livro, graças a Deus, seus escritores, mas a gente sabe que nenhum chegará. Um dia eu escrevi de minha autoria, Malvindo, assassino sanguinário. Esse com 15 mortes antes de eu entrar no Evangelho, o Evangelho entrar em mim.
E na área de Miroeira, Terezinha Camarote, na época, a secretária de Educação do Paulista era Maltide Ferreira. E essa cedeu na época. Hoje, quem passa lá, cheio de loja ali na Miroeira, cheio de loja ao redor da casa dela, que o terreno era imenso e tinha aquele espaço todo. Hoje são muitas lojas ao redor, não sei se ela vendeu ou se alugou, que não é da minha conta. Ela deve estar já velhinha hoje, que na época eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu estou. Agora, em dezembro, dia 10, estou fazendo 58 anos, né? Daqui a 3 dias, 58 anos. Não sei se ela é viva ainda, se for, é velhinha já. E na escola Terezinha Camarote, tinha cena de um filme que eu ia fazer lá na época, e tinha 15 mortes esse filme. Eu estava ensinando alguns alunos, eu como ator, diretor e autor, porque eu mesmo escrevi este roteiro com 15 mortes. E na época eu procurei até mesmo um dos diretores da Rede Globo aqui no Nordeste, né, na área de Ouro Preto, e fui enviado para o centro ali do Recife, onde tinha um escritório antigo, que já não existe mais, para saber quanto é que era o filme, para desenrolar, aquela coisa toda. Eu não sabia que era tão caro, ainda era muito leigo nos meus 20 e poucos anos. E 1 hora de filme, só que era 90 minutos, 1 hora e meia de filme. A pessoa especialista, quando eu cheguei no escritório na época, disse: olha, meu querido, com os maquinamentos simples, né? Aqueles que faz novela, os simples, certamente você vai pagar nessa 1 hora e meia, 90 minutos de filme, que é 90 minutos, você vai pagar por cada minuto 13. Por cada minuto, 13 salário mínimo, é o que ele me disse naquela época. Isso, para mim, foi uma facada, né? A gente pobre não tinha condição, com certeza. Imagine cada minuto 13 salário mínimo. Agora imagine 90 vezes 13 salário mínimo. Com certeza jamais eu teria condição, aos meus 20 e poucos anos, sem ser alguém, né, abalizado no money, no dinheiro, não tinha condição. Voltei para casa muito triste. Naquela época não existia como tem hoje celular, porque se tivesse, com certeza eu gravaria com celular e daria certo. Porque hoje, se eu fosse fazer um filme daquele, com esses avanços de celulares, com certeza daria certo. Ainda que não, como aquelas câmeras que alguém vai lá e coloca, né, aquele tripé, e vai lá e puxa, e pá, e levanta, e dá um close, que é chamar a cena para cima, aquele close, né, no rosto da pessoa. Mas com certeza, ao desenvolver no celular, alguém ia ver que era de grande night, ia ver que tinha estrutura para um bom filme. Então, meus queridos, eu escrevia naquela época, mas nada disso se compara. Aí tinha 15 pessoas que naquela cena era derramado sangue. Mas eu digo com muita clareza, nada se compara ao sangue que foi derramado de Cristo lá na cruz. Nada. Somos leigo, neófita diante de Deus nosso Senhor. Ah, mas eu estudei muito, eu tenho um QI muito alto, eu tenho um PhD, várias graduações ao redor, sabe? Porque eu já fiz o doutorado, mas não tive como eu passar mais para cima do doutorado, então eu fui dando uma pincelada ao redor para chegar lá de novo no doutorado. Não vai adiantar, porque diante de Deus somos leigo, neófita, não temos cultura nenhuma, tá? Nem os anjos. Por mais sábio que sejam os anjos, também o QI dele é muito baixo diante de Deus. É por isso que Satanás, quando ele dá um passo, Deus já transformou e já abalizou a queda de capeta para todo sempre. Então não adianta. Quando o inimigo pensa em tal lugar, Deus já está lá, porque Deus está em todo canto. Quando ele pensa em derrubar alguém, Deus já quebrou o laço. E oi, aleixo do class, arablagaicho, orimiuchuite. Para que vocês entendam. Então Deus é tremendo. Eu não tenho palavra para me expressar de Deus nosso Senhor. Eu sou muito leigo diante dele. Sou muito pequeno. Deus é o máximo. Nada se compara a ele, nada. Olhando o universo, a amplidão do espaço, olhando as belezas sobre a terra, olhando tudo isso, o pôr do sol, que é a coisa mais linda que se enxerga até hoje, é o pôr do sol no deserto, fica envergonhado diante da beleza de Deus. A maior sabedoria que alguém possa encontrar dentro do universo ou fora dele, se envergonha diante de Deus. Porque a sabedoria vem de mim, diz o Senhor. A fortaleza vem de mim, diz o Senhor.
Não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria, porque vem de mim, diz o Senhor. Já disse tudo, né? É aquele hino, né? O que eu poderia dar é o que já pertence a ti. Eu não posso te dar o que já é teu. Não posso. Então, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Obrigado. Não esqueça de deixar um like, um comentário. Que Deus abençoe a cada um de uma forma especial. Não esqueça, tá? Tá chegando aí o Natal. Se aproxima. E o verdadeiro Natal, entendeu? É Cristo nosso Senhor. Embora a gente goste daquela comelância, né? Aquele frango a Richeste, aquela Coca-Cola gelada. Quem não gosta, né? Ainda que acaba com a saúde a Coca, né? Tem tanta coisa dentro dela que danifica o ser humano, que é o refrigerante, sem falar no açúcar que destrói. Mas a Coca-Cola todo mundo gosta. Até quem não toma ela tem vontade, mas sabe que ela é prejudicial à saúde, infelizmente. Então, meus queridos, o verdadeiro Natal é Cristo, nosso Senhor, tá? Ainda hoje eu estava pensando, uma festa tão bonita, eles formalizam, organizam tudo para o Natal, aquela coisa linda, faz uma árvore de Natal, que é muito bonito, bota aqueles enfeites, somente uma noite. Depois passou o Natal, já era. A mesma coisa o Ano Novo, só uma noite, 31 para o dia 1, acabou-se. Mas o Carnaval é 15 dias, somente aqui em Olinda, tá? Na cidade onde eu moro, em Olinda, no Pernambuco, para quem está em outras capitais do Brasil, misericórdia. Carnaval aqui começa 15 dias antes e termina depois. Uma festa onde alguém mata, rouba, faz, acontece, é uso de droga, tudo quanto não presta, por detrás de uma máscara. É aquele hino, né? Tirai a máscara, mostrai a cara, dizei quem de fato é. Infelizmente, a nossa vida tem que ser uma clareza, meus amados. Mas hoje a violência é tão grande nos desenhos animados, é violência nos computadores, nos celulares, alguém entra em sites diferentes, é tanta coisa ruim e errada. Mas o sangue de Cristo prevalece, purifica de todo pecado. Que Deus abençoe, um forte abraço. Não esqueça de deixar um comentário, de compartilhar com os vossos amigos e irmãos, em nome de Jesus, agradecendo a todos de uma forma especial, a todos os internautas de uma forma especial. Não vou falar o nome aqui de ninguém, porque é muita gente, se fosse falar aqui, aí fala o nome de um, de outro, não fala de outro. Porque são tantos, fica até pensando, meu Deus, nem falou no meu nome. Mas Deus, Ele ama todos vocês, com certeza. Não esqueçam de mim e me ajudar em oração. A paz do Senhor para todos, forte abraço e breve terá mais vídeo em nome de Jesus, nosso Senhor.